História. Em 29 de março de 1693, o capitão povoador Mateus Martins Leme, ao coroar os apelos de paz, quietação e bem comum do povo, promoveu a primeira eleição para a Câmara de Vereadores e a instalação da vila, como exigiam as ordenações portuguesas. Estava fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, depois Curitiba. A mudança do nome da vila e da rotina do povoado veio em 1721, com a visita do ouvidor Rafael Pires Pardinho. Ele foi, provavelmente, a primeira autoridade a se preocupar com o meio ambiente da cidade, iniciando uma tradição pela qual Curitiba hoje é reconhecida internacionalmente. Já naquela época, o ouvidor determinou aos habitantes que tivessem determinados cuidados com a natureza. O corte de árvores, por exemplo, só poderia ser feito em áreas delimitadas. E os moradores ficavam obrigados a limpar o ribeiro, hoje Rio Belém, a fim de evitar o banhado em frente à igreja matriz. O ouvidor Pardinho estabeleceu também que as casas não poderiam ser construídas sem autorização da Câmara e deveriam ser cobertas com telhas. As ruas já iniciadas teriam de ser continuadas, para que a vila crescesse com uniformidade. Esquecida pelos governantes da capitania de São Paulo, Curitiba passou por um período de extrema pobreza. A prosperidade só viria a partir de 1812, com o tropeirismo. Ponto estratégico do caminho do Viamão a São Paulo e as Minas Gerais, o povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros. O aluguel de fazendas para as invernadas transferia os habitantes do campo para o povoado. Surgiram lojas, armazéns e escritórios de negócios ligados ao transporte de gado. Junto com o desenvolvimento, em 1853 foi conquistada a emancipação do Paraná. Curitiba se tornou capital, dona de seu destino. De povoado a metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Da mesma forma, paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todas as localidades também aqui se encontram, construindo a imagem de Curitiba. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná, 1854, e o incentivo governamental à colonização na segunda metade do século XIX, Curitiba foi transformada pela intensa imigração de europeus. Curitiba é uma palavra de origem guarani, Curipytiba quer dizer grande quantidade de pinheiros, pinheiral, na linguagem dos índios, primeiros habitantes do território. Nos primórdios da ocupação humana, as terras onde hoje está Curitiba apresentavam grande quantidade de araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Curitiba, em 1654. Elevado à categoria de vila com a denominação de Curitiba, em 29 de março de 1693. Elevado à condição de cidade com a denominação de Curitiba, pela Lei Provincial de São Paulo de número 5, de 5 de fevereiro de 1842. Pela Lei Provincial número 1, de 26 de julho de 1854, passou a ser capital da província. Pelo Decreto Estadual número 147, de 2 de março de 1891, é criado o Distrito de Casemiro do Tabuão e anexado ao município de Curitiba. Pelo Decreto Estadual de 20 de agosto de 1892, é criado o Distrito de Nova Polônia e anexado ao município de Curitiba. Perdeu essa última categoria por efeito do Decreto Estadual número 24, de 18 de janeiro de 1894, readquirindo-a em virtude do Decreto de número 25, de 29 de abril de 1894, Revolução Federalista. Pela Lei Municipal nº 237, de 7 de janeiro de 1909, é criado o Distrito de Portão e anexado ao município de Curitiba. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 4 distritos: Curitiba, Nova Polônia, Portão e Casemiro do Tabuão. Pela Lei Estadual nº 1581, de 25 de março de 1916, é criado o Distrito de Santa Felicidade e anexado ao município de Curitiba.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1920, o município aparece constituído de 6 distritos: Curitiba, Campo Magro, Nova Polônia, Portão, São Casimiro do Taboão e Santa Felicidade. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 6.667, de 31 de março de 1938, os distritos de Portão e Casemiro do Taboão foram reduzidos à categoria de zona do Distrito Sede Curitiba. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 7.573, de 20 de outubro de 1938, é criado o Distrito de Umbará e anexado ao município Curitiba. Sob o mesmo decreto-lei ainda, Curitiba adquiriu o território dos extintos municípios de Colombo, Tamandaré e mais o distrito de Nossa Senhora da Conceição pertencente ao município de Tamandaré, como simples distrito. E ainda, foram extintos os distritos de Nossa Senhora da Conceição anexado ao distrito sede de Curitiba e Nova Polônia. Seu território passou a constituir os novos distritos de Campo Comprido e Ferraria, este do município de Campo Largo. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído de 7 distritos: Curitiba, Campo Comprido, Campo Magro, Colombo, Santa Felicidade, Tamandaré e Umbará. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 199, de 30 de dezembro de 1943, desmembra do município de Curitiba os distritos de Colombo, Campo Magro e Timoneira, ex-Tamandaré, alterado pelo mesmo Decreto-Lei, para constituir o novo município de Colombo. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o município é constituído de 4 distritos: Curitiba, Campo Comprido, Santa Felicidade e Umbará. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17/1950. Pela Lei Estadual nº 790, de 14 de novembro de 1951, é criado o Distrito de Tatuquara, com terras desmembradas do Distrito de Umbará e anexado ao município de Curitiba. Em divisão territorial datada de 17/1960, o município é constituído de 5 distritos: Curitiba, Campo Comprido, Santa Felicidade, Tatuquara e Umbará. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31/12/1963. Pela Lei Estadual nº 5.409, de 20 de outubro de 1966, é criado o Distrito de Pinheirinho e anexado ao município de Curitiba. Pela Lei Estadual nº 5.481, de 20 de janeiro de 1967, é criado o Distrito de Santa Quitéria e anexado ao município de Curitiba. Pela Lei Estadual nº 5.541, de 18 de abril de 1967, é criado o Distrito de Bacaxeri e anexado ao município de Curitiba. Em divisão territorial datada de 1979, o município é constituído de 8 distritos: Curitiba, Bacaxeri, Campo Comprido, Pinheirinho, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Umbará. Pela Lei Estadual nº 8.894, de 27 de outubro de 1988, é criado o Distrito de Novo Mundo e anexado ao município de Curitiba. Em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído de 9 distritos: Curitiba, Bacaxeri, Campo Comprido, Novo Mundo, Pinheirinho, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Umbará. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1999. Em divisão territorial datada de 2001, o município aparece constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Fonte: